Olá, alunos, tudo bem? Hoje na nossa aula online nós vamos falar sobre recursos argumentativos. Você sabe quais são? Você já utilizou eles dentro do seu texto dissertativo? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. No nosso primeiro slide, nós vamos falar sobre o argumento de autoridade. Aqui eu fiz um trocadilho, né? Quando Barack Obama ele era a maior autoridade lá dos Estados Unidos, que ele era o presidente. Então, argumento de autoridade, uma autoridade falando. Entenderam? Mas vamos lá. O que significa o argumento de autoridade? O argumento de autoridade é a citação de autores renomados, autoridades no certo domínio do saber, numa área da atividade humana para reforçar uma tese, um ponto de vista. Como é isso na prática? Por exemplo, quando eu utilizo segundo tal autor dentro do meu texto, na minha dissertação, eu estou fazendo um argumento de autoridade. Isso faz com que o meu texto tenha mais credibilidade, que as pessoas acreditem mais no meu ponto de vista, que eu estou reforçando aquela ideia como especialista no assunto. Um exemplo bem prático é quando a gente está lá assistindo o DFTV, por exemplo, e o repórter está fazendo uma reportagem sobre problemas no trânsito, né? Um exemplo aí que eu estou dando, e aí ele chama o presidente lá do Detran para falar sobre o assunto. Então ele está usando um argumento de autoridade. Ele trouxe uma pessoa que é especialista no assunto para falar sobre ele. E nós podemos usar esse recurso também dentro das nossas dissertações, dentro do nosso texto. Outros exemplos aí, vamos lá. Quando eu utilizo outro recurso, a pergunta retórica. Você sabe o que é uma pergunta retórica? A pergunta retórica é uma interrogação que não tem como objetivo obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão do indivíduo sobre determinado assunto. E eu posso utilizar a pergunta retórica dentro dos nossos textos, né? Para produzir a reflexão, para o leitor, quando ler a minha dissertação, o meu texto, ele refletir sobre aquele assunto, ele ter um posicionamento crítico. Então, a pergunta retórica, ela é muito importante para nós utilizarmos dentro do nosso texto, tá bom? Continuando. Os protestos são contra nós, políticos, que desviamos verbas, empregamos parentes, votamos a PEC 37. Isso faz de mim uma merda? Pergunta retórica, não preciso responder. Essa é uma charge, né, uma crítica sobre as várias coisas erradas que os políticos fazem, e ele tá lá pensando se ele é um merda e ele já sabe a resposta, né? Então, tá produzindo o que aqui? A reflexão, o pensamento crítico. Isso nós podemos utilizar também como recurso dentro do nosso texto, dentro das nossas dissertações. Continuando. O título. Você sabe fazer um bom título de uma dissertação? Vamos lá. Elaborando o título da redação. Via de regra, o título é uma síntese precisa do texto. Você sabia que o título ele deve ser feito ao final da sua redação? Você faz a sua dissertação ali todinha, leia, depois de ler você coloca um título. Isso faz com que o seu título tenha muito mais a ver com o assunto que você escreveu. Você não vai ficar tão preso. Como assim, professora? Se a gente coloca primeiro o título e depois eu vou escrever a minha dissertação, isso faz com que eu me sinta um pouco presa, sempre dentro daquele título que eu coloquei. Quando eu faço ao contrário, quando eu faço o texto primeiro, a dissertação primeiro e depois vou colocar o meu título, vai ficar muito melhor, mais organizado, mais fácil de eu saber exatamente certinho ali sobre o meu tema, sobre o que eu escrevi, e o título ter mais a ver com o assunto da minha dissertação. Então, uma dica que eu dou é fazer o título, se você vai colocar um título na sua redação, na sua dissertação, deixe ele por último, faça primeiro o texto. Então, ele tem a função de é uma estratégia de articulação desse mesmo texto. Você pode usar a informação da sua coletânea de apoio para criá-lo e resumir a sua ideia. Ele é a síntese da ideia do texto, né? Então o título é muito importante por isso. Mas o título, ele é facultativo em alguns casos, em outros obrigatório, dependendo da banca que você está fazendo a dissertação ali, ok? Então, se a banca pedir, se a proposta da redação pedir que você dê título para o seu texto, ele se tornou obrigatório.
Se lá não tem nada escrito sobre você colocar um título ou não, o título é facultativo, tá bom? Então é isso que você tem que ter em mente na hora que você for utilizar. E o título, ele é também um recurso argumentativo. Ele pode trazer o leitor querer, fazer com que o leitor leia o teu texto, né? Ele tem que ser bastante atrativo para que as pessoas queiram ler os nossos textos, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula e até o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo, tchau!